Um olá todo especial ao nosso amigo e companheiro aqui da nossa rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você que está aí acompanhando a nossa emissora. Aqui agora com o Dom Odilo, não é? O nosso arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, o nosso cardeal, vivendo aqui em Brasília momentos de definição da próxima Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e ao mesmo tempo levando para você informações que são importantes. Dom Odilo, estamos aqui em Brasília, que alegria poder falar com o senhor aqui nessa cidade, nesse momento tão importante para a igreja. Obrigado, é um prazer novamente estar com vocês também no nosso encontro Igreja Presente, que vai acompanhando os momentos grandes, importantes da vida da igreja no Brasil e no mundo. E hoje temos algumas coisas muito bonitas para falar, não temos? Claro. Importantíssimas, como por exemplo a campanha da fraternidade. Vamos falar também sobre o primeiro ano de pontificado do Papa Francisco. Mas falar de campanha da fraternidade, Dom Odilo, num ano onde nós vemos tantos eventos importantes acontecendo, como por exemplo a Copa do Mundo, a igreja muito preocupada com esse tema, porque embora o povo esteja feliz com a alegria do futebol, muitas coisas ruins podem acontecer nesse meio tempo, e a igreja não quer que isso aconteça. Certo. O tema da campanha, de toda maneira, não está ligado só à questão dos eventos esportivos, da Copa do Mundo, das Olimpíadas 2016, mas é um tema que diz respeito a uma chaga social muito grave, o tráfico humano, que é antigo e também novo, porque esse problema reapareceu, aprofundou nesses últimos tempos. E por isso a CNBB, em muito boa hora, está trazendo essa questão para uma reflexão ampla durante a Quaresma e para que toda a sociedade também reflita ao longo do ano. É claro que também a preocupação está ligada com os eventos esportivos, quando com a beleza do esporte, a alegria do esporte, também muita coisa ruim está se organizando, no sentido até, sim, do tráfico humano, da exploração sexual das pessoas, o que, portanto, precisa ser evitado. Mas o senhor falou de uma chaga que nós temos no nosso Brasil, infelizmente, porque às vezes você que está em casa ouve a campanha da fraternidade e pensa na exploração das mulheres que são levadas para a prostituição para outros países. Mas a gente pode pensar também no tráfico de órgãos, né, Dom Odilo? Quantas pessoas são marginalizadas e mortas por causa de um rim, por causa de um fígado e outras coisas que acontecem? As crianças que são enviadas para outros países, pessoas que são trazidas de outros países, inclusive para o Brasil, para serem exploradas no trabalho escravo, são muitos temas dentro da campanha da fraternidade. São basicamente três as principais frentes de preocupação quando se fala do tráfico humano. A preocupação com o tráfico de pessoas para exploração do trabalho escravo. Isso acontece no Brasil, acontece no mundo todo, e muitas vezes está relacionado com a pobreza, a miséria das pessoas que querem ir para outros lugares para melhorar a vida, mas acabam sendo, digamos assim, cooptadas, envolvidas em redes de exploração do trabalho escravo, que muitas vezes engana essas pessoas prometendo que vão ter trabalho, emprego seguro, moradia, salário bom. Quando chegam lá, estão numa rede de traficantes, de trabalhadores, e que os exploram, os mantêm no regime de semi-escravidão. Infelizmente, nós temos isso também no Brasil, um problema muito sério que tem que ser resolvido. Trabalhadores que ficam em condição ilegal e, portanto, fragilizados porque são ilegais e, por isso, caem nas redes de exploração do trabalho escravo ou semi-escravo. O segundo ponto da preocupação do tráfico humano é a questão do tráfico para exploração sexual. E entra toda a questão da rede de exploração da prostituição no Brasil e no mundo, verdadeiras máfias que exploram isso. Aliás, nesse sentido, uma novela que tivemos pouco tempo atrás, na Globo, falava dessa questão e apresentava algum aspecto desse problema do tráfico de mulheres para a prostituição em outros países. Mas isso é muito abundante, é muito espalhado e vai um grande dinheiro atrás disso. Por isso que há redes de exploração do tráfico humano, né, das mulheres sobretudo, mas também de homens, de jovens, até de crianças, para exploração sexual. Depois, o terceiro ponto é o tráfico de crianças para adoção ilegal. Sim. E aqui a gente precisa estar atento, porque
A adoção legal é um gesto muito bonito que nós queremos incentivar e apoiar, mas quando a adoção não é clara, existe um comércio atrás disso. Existe a venda de crianças para adoção, portanto um verdadeiro tráfico que é indigno da condição humana. Também isso, quem dá crianças em adoção, quem cuida da adoção de crianças, acompanha isso, precisa estar bem atento para que se faça tudo de acordo com a norma para não colocar essas crianças em risco de caírem no comércio de adoção. E o quarto problema, que é também mais difundido do que a gente pensa, é o tráfico de órgãos humanos e até de pessoas humanas para tirar órgãos humanos, até matam pessoas para então vender os órgãos humanos num comércio naturalmente absurdo e ilegal de órgãos humanos. Então, o tráfico humano, em última análise, é justamente escravizar a pessoa, explorar a pessoa para fim de lucro, não levando em conta a sua dignidade de pessoa humana, de filho e filha de Deus, e simplesmente usando a pessoa como um objeto de lucro, de ganho, não se importando com nada, nem a sua dignidade, nem o respeito, até mesmo com a própria vida das pessoas. E, Dom Adílio, esse é um problema que não ataca e que não vem só mexer com o coração da igreja, ele mexe com uma sociedade inteira, do judiciário à pessoa trabalhadora, das pessoas que são marginalizadas e exploradas, até nós que pertencemos ao dia a dia da comunidade, mexe com todo mundo, Dom Adílio. É verdade, a igreja faz a campanha de fraternidade não só para dentro da igreja, mas para a sociedade também se envolver, e um tema que merece ser por isso espalhado, refletido amplamente na sociedade para gerar, digamos assim, um estado de atenção, de alerta em relação a esse problema, mas também a busca de soluções, primeiramente de apoio, socorro às vítimas do tráfico humano. Segundo, também apoios para se evitar o tráfico humano, até mesmo a introdução de mecanismos legislativos, leis, se for preciso, mas também para acionar as autoridades para que façam sua parte, porque já temos muitas leis que naturalmente proíbem o tráfico humano, mas elas acabam não sendo aplicadas. Por outro lado, é um problema difícil porque está bastante submerso, é ilegal. Então se organiza de maneira submersa e não aparece. Aparece um pouco, né, a prostituição na rua, ruas onde aparecem, né, travestis, prostitutas e assim por diante, noites adentro, em nossas grandes cidades. Mas outros aspectos do tráfico não aparecem, porém existem, e portanto é preciso abrir o olho e estar alerta. O que o povo pode fazer para ajudar, Dom Adílio? Primeiro, tomar consciência, né? Tomar consciência, saber que o problema existe, para estar atentos e não cair na rede, e não se deixar envolver na rede da exploração e do tráfico humano. Segundo, estar alertas para que, onde houver casos, abrir o olho e abrir a boca. Tem que abrir a boca e tem que se denunciar. E depois, por outro lado, se for preciso, ir para a rua, pedir que aqueles que devem tomar providências, tomem providência. Nós não podemos globalizar a indiferença, dizer, olha, não tem nada com isso, não é comigo. O Papa chamou atenção para esse fato da globalização da indiferença. Não podemos nós, como pessoas humanas, como cristãos, fechar o olho diante de problemas tão sérios e de pessoas que, naturalmente, estão envolvidas num tráfico, numa escravidão da qual não conseguem sair sem ajuda. Estamos com uma grande missão nas mãos, né? Ajudar a campanha da fraternidade. Se você ver algo de errado, denuncie, fale, né? Não fique calado, não. É como o Dom Adílio falou, nós temos que dizer aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Assim a campanha acontece. E estar atentos, como o Dom Adílio também comentou. Dom Adílio, um outro assunto importante, a gente não pode esquecer, esse primeiro ano de pontificado do Papa Francisco, esse homem que veio trazer tanta alegria para a igreja como ele tem trazido. Dia 13, nós lembramos, né, essa data da eleição, e dia 19 de março, bem no dia de São José, é o início do pontificado dele. Pois é, dia 13 foi, né, a lembrança, né, do primeiro aniversário da eleição do Papa Francisco, e nós nos alegramos, festejamos, recordamos o Papa, e no dia 19, portanto, aniversário do início do pontificado
Eu lembro bem das palavras do Papa nesse dia 19 de março, quando ele confiava o seu pontificado ao patrocínio de São José. E olhava para a figura de São José, aquele a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, o cuidado de Jesus e de sua mãe. E São José assumiu este cuidado, um homem bom, um homem justo, um homem reto, um homem que procurava fazer aquilo que é de Deus, fazer aquilo que é da vontade de Deus. E Deus confiou a São José o cuidado. E o Papa implicitamente dizia: Deus agora me confiou o cuidado da família de Deus, que é a Igreja. E convidava as autoridades presentes, e cada um de vocês também, no seu lugar, tem que ter este cuidado da família de Deus, que é toda a humanidade, que é cada país, cada comunidade local. Todos aqueles que têm autoridade civil também receberam este cuidado. Interessante essa forma de interpretação, né, da missão do Papa, da missão dos governantes, das autoridades. A autoridade é aquela que toma o cuidado, aquela que, portanto, se encarrega de cuidar bem, né, no caso da família, do município, do estado, de um país, né, de um grupo, enfim. Quem tem autoridade, a autoridade nesse caso não significa simplesmente poder para poder reinar, não, é um poder para cuidar bem, né, é um poder dado para cuidar bem. E o Papa Francisco tem demonstrado ao longo deste ano como ele tem bem consciência disso e assumiu assim de corpo e alma o cuidado da Igreja. E é claro, o cuidado da Igreja requer olhar para os vários aspectos da vida da Igreja, como o cuidado da família. O pai não olha só para o ganha-pão, né? O pai tem que olhar para os vários aspectos, o cuidado da família, para que a família seja bem cuidada. Angelo, nós vamos encerrar esse programa agora. Eu quero até abordar no próximo programa um assunto ainda do seu encontro com o Papa, mas pelo que nós vimos, antes de senhor dar a bênção, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Foi um encontro feliz do senhor com o Papa, agora nesse último consultório. Nós vimos uma alegria entre os dois muito grande. Bom, eu tive vários momentos de encontro com o Papa, porque eu fiquei 3 semanas em fevereiro participando de várias reuniões e também do consistório. E num dia desses eu tive a felicidade de celebrar com o Papa de manhã logo na Capela Santa Marta, da Casa Santa Marta, e após a missa eu entreguei ao Papa um livro, uma lembrança, que por sinal era um gesto carinhoso dos artistas, os cartunistas da Associação Brasileira de Cartunistas, portanto caricaturas, mas eram caricaturas muito carinhosas do Papa, né? E o Papa viu, gostou e deu uma grande gargalhada quando viu uma caricatura, começou a se interessar, ficou muito feliz. Então foi esse o momento, sim, em que o Papa mostrou que tem senso de humor, que aprecia os momentos bonitos também de leveza da vida, em que não se vê simplesmente as responsabilidades pesadas, mas também se é capaz justamente com paz de espírito de se alegrar. Então, Angelo, para a gente finalizar esse programa de hoje, mas vamos continuar esse assunto na próxima semana, queria que o senhor desse a bênção para todos nós. Pois não, com muito prazer, que Deus os abençoe, os acompanhe, que Deus cuide de cada um. Deus é o que, em primeiro lugar, é o Pai de todos e cuida. Que Ele cuide de nós e, através de São José, nos dê a sua bênção, às nossas famílias, a todos nós, a toda a Igreja, ao Papa Francisco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.